Fala pessoal, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje, infelizmente, nós não conseguimos gravar o nosso vídeo ao vivo, né? Enviar o vídeo ao vivo. Estamos fora do lar aí, fora do nosso lar, da nossa casa. E a internet aqui não nos dá uma qualidade da qual nós necessitamos para fazer a transmissão ao vivo. Mas não podemos deixar de fazer a nossa leitura, não podia deixar de enviar para vocês o nosso vídeo de leitura de hoje. Então nós estamos aqui gravando, vou gravar e mandar para vocês, para que a gente possa ler junto, amém? A nossa leitura então de hoje, sem mais, está lá no livro de 1 Reis, capítulos 1 e 2, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento se encontra lá em 1 João, capítulos 4 e 5. Lembrando que se trata de um projeto de leitura bíblica, se é a sua primeira vez aqui conosco, começamos a fazer a leitura desde o dia 1º de janeiro, e hoje já estamos no nosso episódio, se eu não me engano, de 167, não me recordo bem, estou sem nenhum tipo de equipamento aqui, não tem como eu ver. Estou fazendo a leitura hoje aqui na Bíblia mesmo, para honra e glória do Senhor Jesus. E eu te convido a abrir sua espada então, se prepare, né? Se você quiser baixar o plano de leitura, está aí no link, eu sempre envio. Abra sua espada comigo lá então, 1 Reis, capítulos 1 e 2. E posteriormente vamos ler 1 João, capítulos 4 e 5. Deixa eu mudar aqui a cor para mim não me perder. Beleza. Vamos orar ao Senhor então? Vamos orar juntos para que o Senhor abençoe a nossa leitura de hoje. Também feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, nesse dia de ler a Tua Santa Escritura, de ler a Tua Palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos abençoe, ó Pai, que nos guie nessa leitura, que nos encha da Tua sabedoria, Pai, da Tua presença, nos dê o discernimento que necessitamos, ó Pai. Abençoe meus amados irmãos, onde eles estiverem, no seu lar, né, na sua casa, se estiverem no trabalho, onde estiverem, que sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então vamos lá? Estamos aqui no nosso Lâmpada Diária. Então abra sua Bíblia comigo lá, então, 1 Reis, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, ok? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Vamos que vamos. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então disseram seus servos, procure-se... Só lembrando uma coisa muito importante que eu esqueci de falar com os irmãos. Hoje nós estamos lendo a Almeida Revista e Atualizada, que nós sempre fazemos a leitura na Almeida, nova Almeida Atualizada, e hoje é a Almeida Revista e Atualizada, porque é a que temos aqui para hoje, tá? Vamos continuar, então vamos iniciar no verso 1 novamente. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos, procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos dos reis, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou, segundo as intenções, né? Lógico que ele não iria convidar esses que eram contrários ao seu
a sua posição como rei. Verso 11. Então disse Natã, o profeta, a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará, depois de mim se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Perdão, verso 14. Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as suas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça e prostou-se perante o rei, que perguntou: o que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, Jazer com seus pais e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, conforme tinham combinado, né? E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não o convidou. Estranho isso. Verso 27. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo, a quem se assentaria no trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Sabedoria. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram um rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus de meu rei e meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã e o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão, a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Adonias, no verso 41, e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: o que significa esse ruído da cidade? Da cidade alvoroçada.
Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, o nosso senhor, o rei Davi, constituiu o rei a Salomão, e Davi enviou ele a Sadoc, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje que se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um seu caminho. Verso 50. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: juro-me hoje, o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Finalizamos aqui o capítulo 1 de 1 Reis. Agora vamos para o capítulo seguinte, capítulo 2 de 1 Reis, verso 1. E vamos que vamos. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito da lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Verso 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência. Lembra que Barzilai, enquanto Absalão estava tentando roubar o trono, ele é quem cuidou do rei Davi ali, de todo o povo, porque era um homem rico, lembra? Então ele falou: lembra de Barzilai, o Gileadita, e usarás de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, conforme falamos. Verso 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu e encontrasse comigo, junto a Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Glória a Deus, né? Finalizamos aqui então a era do trono do reinado de Davi sobre Jerusalém. Verso 13 do capítulo 2. Então veio Adonias, filho de Agite, e a Betseba, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu.
Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Betseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse a ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. O rei lhe disse, pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela, dá-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe, por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprover. Se não, falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os seus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguindo Absalão, fugiu-e para o seu tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. Eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei, faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra dois homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, remeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote.